Boa noite, boa noite, boa noite, queridos, senhoras e senhores, bem-vindos ao Sala de Estar. Uma alegria estarmos aqui. Pode se ajeitar aí na sua cadeira, pega o seu café. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui, vai ser muito bom ter vocês aqui. Gente nova, gente que a gente nunca viu, recém-casados, olha que maravilha, né? Um novo tempo, vinho novo, né? Que bênção. Muito bom, gente. Hoje o papo vai ser muito legal, Reforma Protestante. Um assunto muito bom da gente parar, estudar, meditar e aprender a enxergar que a igreja ainda passa por reformas e é necessário que a igreja nunca pare de se reformar. A gente está falando isso aqui agora. Então vai ser um papo muito bom, muito legal aqui com vocês. Então agradeço a presença de todo mundo. Vamos orar antes de eu apresentar nossos convidados aqui? Pai, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos aqui para ouvir, para aprender, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas, que o Senhor possa nos dar entendimento, conhecimento, meu Pai, que nós possamos cada vez mais sermos relevantes, Senhor, na reforma que a igreja necessita nos próximos anos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui tomando conta desse bate-papo, estando com a sua presença aqui, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E para esse papo aqui, Reforma Protestante, deixa eu apresentar os nossos convidados aqui, como sempre, em todo Sala de Estar, Aloísio O Júnior. Bem-vindo, Aloísio. Boa noite, galera, mais uma vez aí, e eu sei que vai ser um papo muito legal, né? Até deixei minha barba um pouco maior aqui, para parecer um reformador, né? E é isso aí. E aqui uma honra enorme estarmos com ele, pastor da Igreja Bíblica da Paz de Poá, professor do VBI também, de Atos e História da Igreja, né? Olha que fantástico, que assunto mais oportuno. Pastor Rodrigo Batista, palmas para ele. Missionário também. Missionário também, faltou um missionário. Bem-vindo, pastor, uma alegria ter você aqui. É um prazer. Eu estou muito nervoso, vocês não vão ficar bravos comigo não, né? Estou tremendo aqui, mas é uma alegria participar desse momento com vocês, tá bom, gente? Que bom, vai ser um papo muito legal, então, prontos aí, ajeitados aí, a gente vai começar. Reforma Protestante, cara, a gente sempre ouve falar de Reforma Protestante, Lutero indo na igreja lá, batendo e tal, mas poucas vezes a gente para meditar, para estudar, para entender como é que era o contexto, como que as coisas aconteceram. Será que a gente às vezes reduz a história da reforma somente a Lutero, né? Como se ele fosse o único responsável, a reforma começou e terminou com ele. Então hoje a gente vai conseguir destrinchar alguns aspectos aqui da reforma protestante, para ampliar o nosso conhecimento aqui, a gente discorrer um papo legal, mas eu acho que um bom ponto de partida é a gente entender um pouco qual que era o contexto em que a reforma aconteceu, qual que era o contexto histórico, o que a Europa passava naquele período, né? O que estava acontecendo, para a gente poder ambientar a galera aqui, né, no cenário onde a reforma foi necessária, onde foi necessário se aplicar uma reforma na igreja e na Europa naquele período. Então, como é que a gente pode começar aqui, já ambientando um pouco o pessoal aqui, para a gente conseguir discorrer legal o assunto? É interessante a gente pensar, né? Quando a gente está na escola, a gente aprende sobre aquela idade das trevas, né? Todo mundo fala idade das trevas, né? Tempo medieval, a época medieval, idade medieval. E até é chamado também de idade das trevas, né? Isso foi também uma coisa posterior, né? Isso na época da reforma, ninguém chamava aquela idade de idade das trevas, mas os iluministas, eles trouxeram esse entendimento que era uma época que não teve nada de bom, né? Falava-se que não teve crescimento, não teve intelectualidade, os clássicos, as coisas do tempo antigo, da cultura greco-romana, não estava completamente perdido. E para a gente entender reforma protestante, a gente precisa entender que essa idade das trevas, né, por mais que não seja tudo isso que o pessoal falava, a gente não pode dizer que nada aconteceu nessa época. Muitos movimentos importantes de missões, de homens de Deus, de teologia, de filosofia aconteceram na idade das trevas, na idade medieval, que vai ali no final do Império Romano, no quinto século, até ali por volta do século
do 14º século, 13º século. É um negócio que não dá para definir muito bem, né? Mas foi basicamente nesse período, né? E aí depois, nesse período, surge a Renascença, surge o movimento humanista, né? E aí a gente entende o movimento da reforma. Mas é importante a gente lembrar que, mesmo nesse período das trevas, a igreja estava aí. A igreja não morreu lá na época de Roma, né? Acabou ali a igreja e ressurgiu na reforma. Não, a igreja estava dentro desse período, sofrendo nas crises desse período, sendo influenciada e influenciando dentro desse período, né? Então, aconteceu muita instabilidade no mundo, né? Surgiu o movimento do islamismo, né? Começa a aparecer, começa a surgir aquelas questões. A gente até comentou, acho que no antigo Sala de Estar, sobre as questões das guildas, né? Que começam a surgir. As grandes universidades do mundo surgiram nesse período, porque tinha as escolas de jesuítas, né, de dominicanos, né, da Igreja Católica Romana, e eles começam a viajar, pelo mundo, sendo missionários mesmos, e eles começam a estabelecer em vários locais do mundo, né? E dentro desse período surge a questão lá, que a gente também estuda na escola, a questão do feudalismo, né? Agora está todo mundo inseguro, nenhum império, depois que o Império Romano sucumbiu, agora meio que parece que tá cada um por si, Deus por todos, né? Então surgem os príncipes, começa a surgir regiões ali, claro que tem reis em determinados locais. Então você imagina a igreja lidando com tudo isso, né? E dentro dessa questão acontece um fator determinante, né? Depois que o Império Romano cai, quem que fica com a figura principal? O imperador romano caiu. Quem que foi o cara que assumiu os holofotes do mundo, né? Foi o Papa. O Papa, que na época é Gregório I, ele assume essa posição e as pessoas depositam essas esperanças. E o problema é que agora essa linhagem papal, ela assume uma autoridade muito maior do que era devida, né? O Papa de Roma, eles têm uma separação com a Igreja do Oriente, que não tinha nada a ver, que era na parte grega, na parte de lá, da Ásia, né? E agora o imperador romano se encontra na figura do Papa, né? E com isso surgem grandes problemáticas para a igreja, porque agora a igreja começa a ser tratada de uma forma, de uma autoridade humana que não estava nas escrituras, não estava na palavra. Agora as pessoas começam a não ter contato com as escrituras, na verdade agora é o clero que começa a ter esse contato com as escrituras. Apenas as pessoas ricas ou realmente quem era dedicado à igreja, os padres, os papas, eles que tinham contato com o latim, com o grego, então eles faziam o que eles quisessem, né? Então a igreja passa por esse período e o problema é que agora muita depravação, muitas questões problemáticas acontecem na igreja. As pessoas não têm noção nenhuma. Hoje é muito fácil para a gente ver, né? Porque a gente tem, aqui no Brasil, então, a gente tem tanta versão de NVT, NAA, ARA, você tem tanta versão de Bíblia, e naquela época eles tinham que ir para a missa para ouvir o que a palavra de Deus diz, né? Só que partir de uma interpretação de quem estava lendo, de quem estava interpretando. Então a gente chega no período da reforma com um grande problema. Existe esse problema do Papa, existe esse problema da Igreja Apostólica Romana, que surgiu aí, não veio da época de Pedro, né, surgiu em Gregório e foi para frente com uma autoridade que nunca foi dada a Pedro, que nunca foi dada a nenhum homem, né, e agora as pessoas não conhecem a palavra de fato, as pessoas estão distantes das Escrituras, elas não conhecem a Deus como deveriam, elas têm uma imagem de Deus muito diferente do que deveria ter, e foram alguns dos fatores que começam a surgir. E aí tem a peste, tem muitas coisas que vão surgindo também dentro desse período. Quer falar alguma coisa? Cara, o que me chama a atenção nesse período é que quando a gente estuda a história da igreja, a gente está estudando a nossa história. Você sabia disso? Nós estamos estudando a nossa história, né? E mesmo a igreja passando por esse período complexo, problemático, ou não é? O Juninho deu uma introdução incrível aqui. A gente vê Deus no controle da história.
Deus continua no controle, ele continua sendo mais interessado em fazer algo. Grave isso, Deus continua sendo mais interessado em fazer algo. Então, nesse período todo complexo de escuridão, de trevas, e apesar dos líderes religiosos terem acesso às escrituras, Juninho, o que me chama mais atenção, cara, é que as escrituras elas foram deixadas de lado. Eles mesmos não liam e não estudavam as escrituras, não priorizavam. Eles davam mais importância aos ensinos, à cultura, aos ensinos deles mesmos. Né? E isso trouxe uma problemática na igreja, né? Culminou em todo esse contexto ruim que você falou. Né? Então, quando a gente chega no período da Reforma, que tem essa explosão com Martinho Lutero, a gente não pode deixar de lado que Deus continuava no controle da história, e ele levantou alguns homens. Esses homens são chamados de pré-reformadores. Né? E se você quiser falar um pouco mais, conversar sobre esses homens aí, fala pra gente aí, que influenciaram. Né? Quando a gente fala de reforma, a gente lembra de Martinho Lutero, é ou não é? Mas houveram outros homens também que foram usados por Deus, apesar da própria igreja abafar esses caras, Deus continuava no controle, esses caras também influenciaram essa explosão da reforma protestante, beleza? O legal é que os reformadores ou pré-reformadores, eles saem da própria igreja católica. Né? Eles eram apologetas, eles eram exegetas da palavra, eles tinham acesso a mosteiros, enfim, estudantes da palavra, doutores da palavra, e eles começam a enxergar algo na palavra e falam, peraí, tem uma coisa errada aqui, né? Até a questão do acesso à Bíblia, de ler. Né? Eles começaram a estudar, a ler. Exatamente. Chegaram nessa conclusão. E aí eles começam a enxergar algumas coisas que não batem. Porque, assim, até do ambiente, eu acho importante ressaltar que esse ambiente onde acontece a reforma, que é ali por volta de 1517, que é quando Martinho Lutero prega lá, né? Mas já 100 anos antes já tinha Wycliffe na Inglaterra, com pré-reformador e tudo mais. É interessante a gente notar que é um ambiente, a Europa está passando por uma transição histórica. A gente está tendo uma mudança do feudalismo para o início do capitalismo. Por isso que a igreja passa a ter tanto poder e o Papa passa a ser uma figura política e de legitimidade até para apoiar monarcas, príncipes, o que traria um poder econômico para esses monarcas. Então é interessante lembrar que está saindo do feudalismo, daquela Europa agrária, né? Agora a gente tem a Renascença, né? Que trouxe um comércio enorme. Na época não era Itália ainda, né? Era a Península Itálica, né? Na verdade, os países, como a gente conhece hoje, as nações, não eram ainda, né? Você tinha a Península Itálica, você tinha a Confederação Helvética, você tinha a Saxônia, então não eram as nações. Inclusive, elas vão se formando nesse período da Reforma, né? Com essa estrutura do capitalismo que foi se montando. Mas a Renascença, ela trouxe uma economia muito forte para a Península Itálica, e o padre estava no meio, né? O Papa estava ali no meio como uma figura política ali. Então começou a ter um urbanismo, claro, né? Quando aumenta a riqueza localizada, centrada em uma determinada cidade, lugar ali, começa a se urbanizar. Então o pessoal sai da vida agrária, vai para lá, né? Então começa a crescer o olho ali nas riquezas. Onde tem riqueza tem disputa, onde tem, né, disputa por riqueza, você vai ter diversas coroas, diversos nobres, condes, duques, todo mundo querendo o apoio do Papa. Né? Quem não queria o apoio do Papa? Que nem que você falou, o Papa, na época, ele era tido como o guardião do mundo. O Papa era o homem enviado de Deus, ele era guardião do mundo. Ele que determinava quem ia ser rei, quem não ia ser rei, quem ia ser bispo, quem não ia ser bispo. Então começou a centralizar muito o poder no Papa. E um dos aspectos que mais influenciaram a reforma, exatamente por esse envolvimento com as riquezas que a Igreja Católica acabou tendo nesse período de transição para o capitalismo, ela começou a querer mais dinheiro. Ela começou a querer investir mais, porque você faz alianças com reis e com duques. Você precisa ter investimento para um exército, você precisa ter investimento para obras, né? Você precisa ter uma estrutura melhor. Então aí começam as indulgências, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, as cobranças que a Igreja Católica faz e tudo mais para financiar o exército. Né? Porque se você tem mais disputa no ambiente de capitalismo, você precisa estar mais protegido. Então ele tem que financiar exércitos. E o grande financiamento da obra que acontece nesse período é da Catedral de São Pedro. Né? Então é um financiamento enorme ali, a Igreja Católica começa, o Papa se torna um ator político
com poder até de influência econômica. Então, aí começa, no meio de todo esse ambiente da Europa, você começa a enxergar a corrupção da Igreja Católica, uma corrupção na doutrina, uma corrupção na teologia, uma corrupção econômica e moral da Igreja Católica, e aí que começam os reformadores a questionarem, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Não é só teologia, econômica, tem muita influência aqui, tem muito poder num cara, né? Isso daqui está mexendo bastante com as pessoas. Tanto que a reforma protestante de John Huss, por exemplo, que ele começa como pré-reformador, é com os camponeses, revoltados com as cobranças dos papas e dos duques e tudo mais. Então, exatamente. Então, o movimento da reforma que acontece é interessante porque a reforma não aconteceu só no Lutero, tá? A reforma é um movimento que aconteceu na Europa, em diversas regiões, diversos países. Só um parênteses, o mais certo para a gente chamar é as reformas, né? A gente chama reforma de uma forma geral, mas é as reformas. Várias reformas estavam acontecendo. Tinha na Inglaterra, tinha na Saxônia, você tinha John Huss lá na Tchecoslováquia, você tinha na Suíça, né, o Zwinglio, né? Então, várias reformas, ou seja, homens dentro da igreja estavam enxergando como a igreja estava corrompida na sua moral, na sua doutrina e na sua ética. Então, uma reforma era necessária. Então, a reforma, na verdade, ela começou a acontecer em diversos lugares, não foi só na Saxônia ali com Lutero, onde é a Alemanha, né? Já estava acontecendo revoltas ali, levantes, um lado, um outro, todos denunciando essa corrupção da Igreja Católica, motivada por todo esse ambiente de capitalismo, urbanismo e tudo mais. Eu escutei um professor de história da igreja falando até essa questão. Os reformadores e os pré-reformadores, eles fizeram de tudo para tirar o Papa do trono da razão e colocar as escrituras como inerrante, como palavra de Deus e regra de fé. Isso é interessante. Até uma coisa interessante que você falou, que até para a gente entender também o contexto. Você falou que os padres, né, eles não se importavam muito mais com a Bíblia, com a leitura, com a dedicação da palavra de Deus. Com a tradição, eles estavam importados com a tradição. Né? A tradição era, agora a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, que surge ali no V século, né, ela é tão importante quanto as Escrituras. Então, o que o Papa disser, o que os padres disserem, é tão importante quanto as Escrituras. Por isso que, você imagina, as pessoas não tinham consciência, né? Às vezes a gente até olha, nossa, como o pessoal era burro, né? Mas não, se a gente tivesse lá, provavelmente a gente estava enganado também. Cara, né? Hoje na atualidade tem isso. Eu participei de um evento onde o próprio padre falou, Juninho, a gente não acredita na Bíblia. A gente acredita nos escritos papais. Sim. Eles são prioridades para nós. Então, tipo, a gente tem isso na atualidade e a gente vê uma Permanece galera até hoje. abraçando, a gente vê uma galera seguindo o que os caras falam, né? E é interessante. E isso na época, né? O Rô fala que ele foi, quem não sabe, ele foi missionário lá em Grangeiro, ele foi pastor em Grangeiro. Quantos anos, Rô? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? E no sertão tinha alguns locais que ainda impera essa cultura da Igreja Católica, né? Claro que a Igreja Católica mudou bastante, mas ainda tem essa cultura. E naquela época, o que o padre, o Papa falasse, ele falava como a Bíblia, né? Então as pessoas não tinham esse entendimento, elas entendiam realmente, ó, o que a Igreja Católica fala é tão importante quanto as Sagradas Escrituras, é tão sagrado quanto as Sagradas Escrituras. Então, nesse período, vocês imaginam, né? Aí tem a questão da peste, que a gente nem falou. A peste negra, a peste bubônica começa a surgir, muitos problemas surgiram na Europa durante esse período, né? E as pessoas, elas tinham pavor da vida, elas tinham constantemente o medo da morte. Então, elas olhavam para Deus como um Deus julgador, um Deus que pune, um Deus que vai matar as pessoas, que se você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno, né? Então, dentro desse conceito, elas se agarravam à segurança dos padres, do Papa, da palavra, das indulgências, e elas tinham muito medo, né? Elas acreditavam que algum parente dela morreu com a peste, provavelmente todo mundo conhecia alguém que tinha morrido, é como se fosse o Covid, mas só que muito pior, né? Estima-se que 30% da Europa morreu, né, durante a peste bubônica, 30%, você imagina, 30%. E as pessoas, elas morriam de medo.
Então elas precisavam não só pagar indulgências, buscar o auxílio dos padres para se livrar na vida, mas também para aqueles que morreram, né? Porque tinha o entendimento do purgatório, né? Então as pessoas elas estavam completamente escravizadas dentro desse conceito de tradição, né? Então isso é interessante a gente pensar como que as pessoas estavam nessa mentalidade. E claro que o pessoal do clero, né, os reformadores muitos deles eram do clero, eram padres, Martinho Lutero era padre, né? Muitos deles eram professores de teologia, eles tinham contato com as escrituras e eles começam a perceber, não é bem assim, alguma coisa está de errado aqui, né? Você falava. Então, eu acho legal porque essa visão do povo medieval em um tempo medieval onde a galera tinha esse medo da justiça de Deus. Eles tinham esse medo, né, esse pavor. O próprio Martinho Lutero. Tem relatos que falam que Martinho Lutero ele se trancava em um lugar lá e ficava se batendo com medo da justiça de Deus, né? Então, eles estão dentro desse contexto onde é ensinado que a performance talvez vai libertar eles, né? A minha obra, o meu dinheiro, né? Depois a gente vai entrar na questão da questão da indulgência mesmo. O emissário do Papa falava umas loucuras lá, que quando uma moeda caía no cofre do purgatório, uma alma pulava Então os caras distorciam totalmente o que a Bíblia ensina, né? E só para a gente fechar essa questão, para eu falar um negócio interessante que eu vi uma pesquisa alguns anos atrás, cerca de 85%, eu sempre falo isso, acho que o Juninho já deve ter escutado umas 200 vezes, 85% dos crentes nunca leram a Bíblia toda, hoje na atualidade. E 80% dos pastores e líderes, 80% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente está caindo, colocando uma performance, um culto, a gente estava até trocando ideia sobre isso, né? Motivacional, e aí quando prega a palavra o pessoal vai embora. Então a gente tem que, né, até trazer para os nossos dias. Continua aí, senão eu vou pregar aqui, gente. A gente tem um acesso à Bíblia hoje que eles não tinham antes, né? Vocês falaram do poder do Papa. O Papa ele tinha o poder de perdoar pecados ou condenar pessoas para o inferno naquela época, né? Então, olha, o Papa ele tem. Se você não confessou um pecado pro padre ali, então talvez você tenha algum pecado que você esqueceu e você vai para o inferno. O bicho era bravo. Se fosse hoje, que é o argentino, ele ia tirar os 5 campeonatos mundiais do Brasil. Ele ia ter essa autoridade, né? Então o Papa ele tinha essa autoridade, até eles acreditavam, o Papa tem a chave da igreja, né, o que ligar no céu será ligado. Então ele perdoa pecados, ele estabelece reis, ele é o representante de Deus na terra. Então a Igreja Católica naquele período tinha um distanciamento muito grande da pessoa comum, do camponês, de Deus. Você tinha muitos intermediários ali, você tinha o padre, você tinha o bispo, você tinha o arcebispo, você tinha o papa, então você não tinha acesso a Deus. Você dependia de um padre, de um arcebispo, de um bispo e do papa. Então, a reforma ela traz também esse aspecto de peraí, não é assim, né? Tanto que eles acreditavam que ser igreja, a Igreja Católica ser igreja, somente os membros que têm um cargo eclesiástico na igreja. Você camponês, você não é igreja, por isso você não tem acesso à Bíblia. Os camponeses, as pessoas comuns não tinham acesso à Bíblia, elas dependiam do ensino dos padres, dos ensinos dos bispos, né? Por quê? Porque eles acreditavam que somente quem era igreja tinha acesso à Bíblia. Então, o camponês comum, não. Então, nesse ambiente de medo que você falou, eles vão acreditar em quem? Vão acreditar em quem tem acesso à Bíblia, porque eu não tenho acesso. Como que eu vou saber se é verdade ou não? Como eu vou confrontar ou não? Então, depende. E a igreja usou desse ambiente de medo para manipular as pessoas exatamente nesse medo para conseguir recursos. Que nem você falou, é um ambiente, olha, a gente está saindo da era feudal para o capitalismo, o camponês já não tem trabalho, então é um ambiente de fome, é um ambiente de incerteza econômica, porque está tendo muita guerra, né? Está tendo muita incerteza, as coroas estão formando alianças uma contra a outra, nesse ambiente começam a se formar os estados-nações, né? Então as coroas debaixo da Espanha, e começa a se formar ali a França, começa a se formar ali outras nações. Então está tendo um ambiente muito instável para o pobre. Economicamente, as pestes, a cada década tem uma peste nova, pessoas morrendo por doenças, a expectativa de vida era baixíssima, você tem guerras e rumores de guerras,
Você tem os otomanos ali ameaçando o Oriente. Olha, os turcos otomanos podem chegar aqui a qualquer momento, né? Então, é um ambiente mais apocalíptico do que hoje, né? Eles tinham guerras, rumores de guerras, pestes, incerteza econômica e tudo mais. E eles não tinham acesso à palavra. Então, já entrando até nessa parte para a gente depois entrar nas questões da reforma, a indulgência e as relíquias que a Igreja Católica colocava, né? O que era o princípio da indulgência? Era, olha, você não tem acesso à Bíblia, você depende do Papa para perdoar pecados. Então, eles começaram a criar o medo do purgatório. Purgatórios, a consciência, o pensamento do purgatório surgiu com o Papa Gregório Magno lá no século V. Né? Então, esse purgatório começou a criar um medo nas pessoas comuns, nas pessoas simples. E o que eles diziam? Olha, você confessa o pecado para o padre, né, no dia ali, no domingo. Mas e se você esqueceu algum pecado? Você vai ser condenado pelo que você esqueceu. E aí você vai para o purgatório. Não é melhor você comprar uma indulgência e você ser perdoado dos pecados que você esqueceu de confessar? Então, olha como é que era, né? O Papa, ele tinha o poder de perdoar pecados, e eles criaram um sistema de aproveitar do medo das pessoas, porque a morte era muito comum, a morte na Idade Média, a sua expectativa de vida era de 35 anos. Então, a qualquer momento você pode morrer. Se eu morrer, eu vou para o purgatório? Melhor não. Melhor eu comprar uma indulgência, que eu vou ser perdoado dos pecados que eu esqueci de confessar. Aí você vê como era uma manipulação daqueles que detinham a Escritura, ainda que fazendo interpretações muito alegóricas da palavra, né? Mas a maneira como a Escritura servia para manipular o pobre, para você conseguir tirar dele algo. Cara, isso é muito, muito pesado. Né? Então, haviam as indulgências. O que era? Indulgência era como se fosse um certificado do Papa, com o selo papal, falando que seus pecados estão perdoados. Que nem o Rodrigo falou, né? Tinha um frei dominicano, um frade dominicano, que ele falava, quando uma moeda bate, ela tine no fundo do cofre, então uma alma foi livre do purgatório. Tetzel. Depois o Lutero tem uma treta com ele. Eles eram da mesma cidade, né? Zwinglio também. Então, uma coisa interessante sobre essa questão é a Igreja Católica, ela usava a Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata, ela foi traduzida para o latim por Jerônimo, que foi um pai da Igreja, do começo da Igreja mesmo, do século IV. E quando ele vai traduzir Mateus 4, Jerônimo, ele traduz aquela parte que a gente lê, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele traduz penitenciem-se, né, pois o reino dos céus está próximo. O entendimento de Jerônimo não era esse. Mas o que acontece? A Igreja Católica, ela traz esse entendimento de penitenciência da Vulgata, né? Por quê? Porque agora as pessoas precisam literalmente se penitenciar. Por isso que as pessoas Lutero se batia, por isso que eles tinham que pagar essas questões de indulgência, porque estava nas Sagradas Escrituras e os padres interpretavam também dessa forma. Então eles liam dessa forma. E aí depois, quando começa a se quebrar isso, existe um movimento que agora surge também, que a gente chama Ad Fontes, né, que é voltando às fontes. Né, as pessoas começam a ter interesse pelos clássicos gregos, romanos, eles começam a ler Aristóteles, Platão, eles começam a querer voltar para os tempos antigos e muitos começam a ter esse contato com o grego. E um dos humanistas que surge é Erasmo de Roterdã. E Erasmo, quando ele vai traduzir essa parte diretamente do grego e não usando a Vulgata, que era latina, da Igreja Católica, tanto que o pessoal usa até hoje. Você vai na missa lá, quem já foi numa missa aqui sabe. Às vezes, não sei se eles estão fazendo isso hoje, mas algumas igrejas ainda têm uma leitura em latim, né? O padre fica lá, ninguém entende nada, né? E ele continua falando, as pessoas não entendem. Né? E quando o Erasmo de Roterdã traduz, ele entende que a exegese, a interpretação correta, não era aquilo que estava na Vulgata, né? Não era aquilo. E depois Lutero e tantos outros entendem que não era mesmo, que não era o que queria dizer Mateus 4,17, se não me falha a memória. Então as pessoas elas tinham esse entendimento que tanto as Sagradas Escrituras quanto os padres e a tradição diziam, vocês precisam se penitenciar, senão já era. Né? É por isso que os reformadores, a maioria era exegeta. Né? Eles tinham acesso aos escritos.
Tinha até a questão dos cristãos do Oriente fugindo do Império Otomano, que estavam trazendo a Bíblia cristã do Oriente, né, em aramaico, e traduzindo eles, né, para eles fazendo uma tradução dos escritos tidos como mais originais. Aí você começa a enxergar um monte de erro da Vulgata. Né? A Vulgata tem inúmeros erros de tradução. E os reformadores usam disso, né? Olha, tem erro aqui, eles começam a ensinar isso, é aí que eles começam a abrir os olhos que a tradição que a Igreja Católica impôs, ela está totalmente contra a palavra, por isso que vai ter o sola escritura depois, né? Então tem esse aspecto que a Igreja ela interpretou muitas coisas de forma alegórica, criou uma tradição que se tornou inquestionável, até que, né, as pessoas tiveram acesso ao grego, à Bíblia em aramaico e tudo mais, e poxa, tem coisa errada aqui. Por isso que os reformadores realmente saem das escolas, das universidades. É os exegetas, os caras que estudam o texto original, hermeneutas e tudo mais. Então a reforma, ela começa, na verdade, ela começa no aspecto até hermenêutico, né? Peraí, está tudo interpretado errado. A reforma é uma reforma hermenêutica, ela começa ali, a igreja está interpretando errado, ela está manipulando as pessoas por causa de interpretação errada. Isso aqui parece até atual, né? Tem muito pregador aí manipulando pessoas por interpretação errada do texto bíblico que naquele tempo já tinha. Então os reformadores vão lá e trazem isso. A gente falou das indulgências, que a indulgência era para as pessoas mais pobres, né? Para você conseguir recurso das pessoas mais pobres, que no final das contas ia tudo para a Itália, para a catedral lá, né? Que estava sendo construída. Mas também tinha as relíquias. Eu acho legal a gente falar das relíquias. Gente, as relíquias era algo muito absurdo, assim. As relíquias, a Igreja Católica vendia relíquias como tido algum aspecto, olha, alguma peça, algum item que pertenceu a algum santo, ou alguma parte do corpo desse santo. E isso tinha um poder de perdoar pecados, isso tinha um poder de abençoar a sua casa. Então essas relíquias tinham algo, né, eles colocavam algo místico, espiritual atrás de objetos. Só que os absurdos que tinham as relíquias, a gente estava falando aqui, tinha gente que vendia leite, falando que era o leite do seio da Virgem Maria. E as pessoas compravam aquilo e queriam visitar e queriam tocar aquilo. Tinha a madeira da cruz de Cristo. Nossa, Espinho da coroa tinha. O Lutero até fala, se juntar todo mundo que fala que tem madeira da cruz de Cristo aqui na Europa, a gente consegue fazer uma ponte daqui até Jerusalém, porque tem muita madeira da cruz de Cristo aí. Então tem a queixada do jumento que entrou com Jesus lá, né, que Jesus entrou montado. Então, a cabeça de João Batista, né? Tinha um monte de cabeça de João Batista rodando naquela época na Europa em bandejas de ouro, falando, é a cabeça de João Batista. Então aquilo, os ricos, era algo para os ricos, né? O pobre não comprava algo que era de extremamente valor. Mas o rico montava uma sala lá, cheio de relíquias, então as pessoas iam lá tocar na relíquia, né? Ai, a estátua que chorou, ou não sei o que, isso daqui pertenceu ao santo e tudo mais, perdoa pecados. Então toda essa mística também se criou em volta de objetos. O rei Francisco, que era o rei da parte da Alemanha onde Lutero morava, diziam que ele tinha mais de 14 mil dessas relíquias. Ele era muito devoto a isso, ele comprava. Sempre quando tinha uma novidade, ele comprava. Se tivesse a figurinha do Neymar, ele tava lá no meio. E você está falando isso, o pessoal quando chegar em casa vai jogar água ungida de Jerusalém fora, o olhinho, o pessoal já está até escondendo na bolsa ali, do Jordão. Muito bom. Então tem todo esse aspecto, acho que a gente já trouxe um bom panorama aqui, né, do que era na época e de onde tem os princípios da reforma. E a reforma acontece, como a gente falou, em diversos lugares na Europa ali, diversos homens se levantam, você vai ter na Escócia John Knox, você vai ter Calvino, você vai ter em Zurique, você vai ter em Berna, você vai ter em diversos lugares ali, pessoas se levantando contra a corrupção doutrinária, né, e a corrupção moral da Igreja Católica naquele período. Então acho que a gente já começa agora a introduzir no que a reforma realmente efetivou, né? Quais foram os questionamentos. A gente pode falar já de volta à Escritura, só a Escritura, somente a fé, não o Papa. Então como é que a gente já consegue introduzir os solas aqui para a galera entender? Eu acho legal, assim, a gente tem várias figuras dos reformadores, mas a cara da reforma é Lutero, né? Não tem como
se bem que Calvino também tinha que ser ali, tinha que ser os dois. Mas Lutero basicamente, você fala de reforma, você lembra de Lutero, né? E Lutero, ele sempre teve, como o Rô falou, ele tinha uma devoção tão grande com Deus, que ele tinha esse medo da justiça de Deus. Ele tinha medo, olha, Deus vai me julgar, Deus é um Deus severo, Deus é um Deus que vai me punir, Deus é isso, é isso. E era o pensamento que permeava a época, né? E aí conta-se a história, né, que ele estava numa estrada viajando para uma cidade e caiu um raio, né? E ele jura a Santa Ana, né? Ele faz um juramento a Santa Ana que se ele sobrevivesse àquilo, começa uma tempestade, né? Se ele sobrevivesse, ele ia virar monge, né? E de fato é o que acontece, né? Lutero, ele conta ao seu pai, ele vira monge, né? Por contragosto do seu pai. E ele vai para o convento, ele vira do convento dos agostinianos, né? Da escola de Agostinho, de Pona. E aí ele se destacou tanto dentro desse convento, né, que ele é colocado para dar aula, depois ele exerce a primeira missa dele, tal. E ele era professor também, ele era filósofo, ele era formado em filosofia. Naquela época, basicamente, tinha poucos cursos de universidade, né? Você tinha filosofia, você tinha artes, você tinha humanidades, você tinha direito, você tinha medicina. Basicamente, era o que tinha na época. E Lutero, ele se formou e ele começa a dar aula tanto de filosofia quanto de teologia. Em 1515 para 1517, ele estava dando aula e ele também fazia as missas, né, a homilia, né, que se chama. E ele meditava tanto em Gálatas quanto Hebreus e Romanos, né? E aí Romanos, quando ele pega Romanos 1:17, né? É 1:17 que fala o justo viverá pela fé, né? É 1:17, não tô me recordando agora. Mas quando ele se depara com aquilo e ele medita naquela passagem, ele tem um entendimento a respeito do que realmente aquela passagem queria dizer, né? Porque quando alguém lia a respeito de justiça naquela época, eles achavam é a justiça que pune, né? Só que quando Lutero ele começa a ter um entendimento ali, estudando sozinho, preparando o sermão, preparando as aulas dele, ele medita, ele pensa, não, é a justificação. Na verdade, isso é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre o homem, né? E aí o que acontece é que em 1517, né, especificamente dia 31 de outubro, né, que é o dia da Reforma, Lutero ele vai e ele fixa essas 95 teses, que na verdade não era uma rebelião que ele estava fazendo. Lutero, na verdade, ele queria trazer um debate, né? Isso era uma questão comum, o Rod disse isso também, era uma questão comum que acontecia na época. Ele queria debater. Ele não queria romper com a igreja. Não queria romper com Não a era a igreja. ideia dele. Quase um edital convidando os teólogos para um debate. Isso Vamos mesmo. fazer um debate. Tanto que o que acontece, isso está até na biografia do Roland Byton, que é uma das melhores biografias de Lutero, que quando ele fixou as 95 teses, era comum acontecer isso dentro da igreja do castelo de Wittenberg, que era a cidade dele. Ele fixa essas 95 teses, mas ele esquece. Tipo assim, ele volta a fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele volta a dar aulas, ele volta a se dedicar às homilhas. Ele colocou aquilo não como uma forma... Ele estava questionando algumas coisas, ele queria saber, não, tem coisas erradas. Mas ele não foi como o pessoal pinta, né? Não, vou lá, quero ver aqui quem vai debater comigo, quero ver quem vai tretar. Não Na foi verdade, dessa sabe, forma. o 1517 ele colocou as 95 teses, mas 1515 ele também colocou a sua defesa da justificação pela fé lá, na igreja de Wittenberg, na porta ali. E aí teve um debate extremamente pacífico. Na história fala, teve um debate com outros teólogos, tal, extremamente pacífico, inclusive a justificação pela fé começou a ser ensinada por outros. Só que em 1517, as 95 teses, ele bate onde? Ele bate nas indulgências. Aí quando você mexe no bolso da Igreja Católica, aí vai ter uma recepção muito diferente do que só uma discussão. E é até legal porque não foi todas as 95 teses que a Igreja Católica bateu de frente. Algumas coisas eles trouxeram para eles. Pô, interessante isso que o Lutero está falando. Né? Depois, mais para frente, a gente vai ver isso, né? E aí, né, dentro desse contexto, né, uma vez eu até ouvi que Lutero nasceu na época certa, no momento certo, especificamente para isso, né? Porque
os outros pré-reformadores, eles tinham também esse entendimento, só que eles não tinham todo o contexto que Lutero tinha. Quando ele fixa as 95 teses, já tinha lá as gráficas rodando, né? A prensa foi inventada ali, logo em seguida, e o que acontece é que ele imprime, ele manda fazer essas prensas, né? E a galera da gráfica começa a espalhar, não foi nem Twitter Lutero. da Idade Média, né? É o Você quer Twitter da Idade propagar Média. rápido, posta ali, vai que E vai. não era a intenção de Lutero, ele não queria que fosse espalhado. Ele estava fazendo algo para Wittenberg, com algumas, claro, questionamentos que ele tinha a respeito da autoridade papal, de algumas coisas de indulgência, né? Mas o que acontece é que a galera pegou aquilo lá e falou, meu Deus, isso aqui a gente tem que espalhar, né? Tem que chegar para todo mundo, né? E aí... Acho que é por isso que todo mundo bate muito, né, Lutero como o reformador, porque na verdade o dele teve maior alcance por causa da impressora. Né, os outros não tinham esse alcance, era tudo no comum, né, no conversar, o camponês e tudo mais. Ali foi a impressora. Até quando a gente fala de Zwinglio, por exemplo, na Suíça, muitos não conhecem. Alguém já ouviu falar de Zwinglio? Então, e era uma reforma paralela, como o Juninho falou, às Exatamente. reformas protestantes. Enquanto Martinho Lutero estava na Alemanha, Zwinglio estava na Suíça, né? É isso aí. John Knox estava na Escócia, o Wycliffe já tinha passado na Inglaterra. Então, esses questionamentos doutrinários da conduta da igreja já estavam sendo questionados lá, mas o de Lutero teve um É alcance... que o Lutero foi tão grande que, né, até nessa época, Calvino ele era estudante na França. E quando ele estudava na França, já se espalhava por lá que aqueles que ensinassem alguma coisa perto da proximidade da teologia de Lutero deviam ser denunciados. Tamanho era o medo do clero, né, do Papa e de toda a sociedade, dos padres. Eles tinham medo dessa questão pegar completamente para a sociedade. Então já começa a se espalhar não só pela Alemanha, mas começa a se espalhar pela Europa. Só que aí o que acontece, como o Rô falou, já existiam pessoas que questionavam, reformadores que também estavam, peraí, isso aqui não está certo. Isso aqui também não está certo. Os anabatistas, né, já estavam na Europa. Sim, sim. E assim, também falando de Lutero, é importante a gente também falar a respeito de Calvino, né? Lutero ele faz coloca as 95 teses. Depois ele é muito perseguido por isso, né? Ele sempre foi, se você pegar até algumas cartas que tem da época, ele sempre foi muito respeitoso, né? Até o Papa ele trata como um pai mesmo, né? Ele coloca, ele escreve, ele fala, só que ele fala assim, eu sou, inclusive teve um grande debate que aconteceu em Worms, chamado de a Dieta de Worms, foi quando o Papa falou para ele ir para Roma, falou assim, você precisa vir para Roma, a gente quer debater isso aqui, só que era furada, né? E acontece na Alemanha porque há todo um contexto ali, claro que como o Rô falou, né, de Deus para livrar Lutero da morte, acontece ali na Dieta de Worms, e quando eles estão debatendo, Lutero ele deixa uma coisa clara, ele fala assim, o meu coração é cativo à palavra de Deus. Isso ficou muito marcado, emblemático para Lutero. Ele falou, eu não me sujeito ao Papa, ou qualquer padre, ou qualquer imperador, sacerdote, eu me sujeito somente às Escrituras. Meu coração está cativo à palavra de Deus, né? E Lutero ele entra nesse debate, e depois de algum tempo, a reforma continua, só que aí surge a figura de Calvino, né? E Calvino, na verdade, foi o cara que organizou a bagunça toda da reforma, né? Calvino ele surge como um estudante de direito, né? Ele estuda direito na França, tal, e ele não tinha interesse nenhum em ser reformador, ele era católico, nem se sabe como ele se converteu ao protestantismo, mas o interessante é que Calvino ele tinha, ao passo que Lutero ele era carismático, ele era o cara da galera, conta a história que ele era engraçadão, Lutero era engraçado, era Cara músico, apaixonante. né? Tomava cerveja alemã lá que o pessoal fazia na época, então isso era cultural da época, né? E Calvino era um cara mais retraído, mas ele era muito focado nos estudos, era um cara que estudava, era focado, e isso vai trazendo consequências. Quer falar? Ô, Juninho, até a questão de Calvino, geralmente quando a gente fala sobre Calvino em alguns lugares as pessoas tomam um susto, ou não é?
Calvino, calvinismo, porque a gente já liga com o calvinismo, a soteriologia, a doutrina da salvação. Mas Calvino, e o Juninho vai falar bastante sobre ele, foi um cara que influenciou muito e fez um trabalho extraordinário na nossa história, como a história da igreja. Então, presta atenção, vale a pena. Deixa, se você pensa diferente, né, a respeito da questão da soteriologia, da salvação, mas aprenda com as coisas incríveis que tem na vida de Calvino. Falei. Mas, sensacional. Até o Big Mac que vocês comem, filho, é influência de Calvino. Você tem iPhone aí? Depois a gente vai falar o motivo. Mas Calvino, ele surge como essa figura que vai organizar tudo, né? Lutero foi o cara que enfrentou e peitou o negócio, né? E Calvino, ele vem trazer essa organização, e não foi nem meio que uma vontade, peraí, eu vou organizar as coisas. Não, ele era um cara tão talentoso, tão bom naquilo que ele fazia, que as coisas foram chegando nele, né? Quando ele chega, quando ele viaja ele está fazendo uma viagem para Estrasburgo, né, uma cidade na Alemanha, ele vai indo na direção dessa cidade e a estrada está interditada. Estava tendo uma guerra e ele não pôde ir. O que ele faz? Ele vai para Genebra, aproveita para pernoitar em Genebra, que era um pouquinho perto ali na direção onde ele estava indo, né? É para você ver como as coisas são de Deus, né? Deus sempre direciona. Às vezes uma porta fechada, irmão, tá vendo? É um caminho de Deus para você. E quando ele vai para lá, ele já tinha uma certa fama, né? Ele era conhecido por quê? Porque ele havia escrito as Institutas da religião cristã. O que as Institutas eram? Ele escreveu uma carta endereçada ao rei da França, né? E essa carta era escrita em defesa dos protestantes, né? Ele escreveu basicamente um livro, né? Ele tinha, acho que 25 anos. Quem escreve um livro pro rei da França com 25 anos, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu não consigo nem escrever, às vezes, um trabalho de faculdade, o cara já escreveu pro rei. E quando ele escreve, isso espalhou um pouquinho, mas ele não ficou tão conhecido. Só que ele já era conhecido nos meios acadêmicos. Quando ele chega para Genebra, existe um cara lá chamado Guilherme de Farel, que era também um reformador. E é engraçado a história que, quando ele fica sabendo, ele vai até Calvino, e ele chega para Calvino e fala assim, basicamente, né, na versão Juninho da biografia, você precisa ficar em Genebra. Você é um cara que precisa estar aqui, servindo, pregando para as pessoas. Ele deu um apavoro. Ele deu um apavoro. Não, aí ele fala isso primeiro. Aí Calvino vai e fala assim, não, eu estou focado nos meus estudos, né? Calvino, ele estava focado, eu não quero, ele nunca quis evidência para si. Eu quero focar nos meus estudos. E é engraçado a história que acontece depois. Guilherme de Farel fala assim, se você não ficar nessa cidade... Por favor. Se você não ficar nessa cidade, que você vá para o inferno com seus estudos. Porque Deus está te chamando para servir nessa cidade. E aí ele ficou tão chocado com isso, eu estou fazendo a minha versão, viu, gente? Se vocês pesquisarem na biografia, tem a conversa certinha. Mas ele ficou tão chocado com aquela intimação de Guilherme de Farel que ele decidiu de fato ficar, né? E aí o resto é uma história fantástica que vai se desenhando aí, se vocês quiserem falar um pouquinho. Ramon, fica à vontade. Acho que a gente pode, já caminhando para o fim. O pessoal nem falou, ninguém falou tipo, falei, ai. A gente tocar nos aspectos do legado que a reforma deixou. Porque a gente falou, por exemplo, da centralização do poder no Papa. A reforma, ela já descentralizou isso, né? O aspecto da igreja, de que a igreja católica, a igreja de Cristo era o Papa e o clero e os bispos, e aí os reformadores, você vai ter Lutero, Zwingli, Melanchthon, tudo mais, eles falam, não, peraí, a igreja ela é feita dos salvos. Zwingli fala, a igreja é feita dos salvos, então você é a igreja. Você não depende do Papa, você não depende de um intermediário para ter acesso a Deus. Você é a igreja. Por isso eles popularizaram as escrituras, para que as escrituras tivessem, o camponês, o simples, o pobre esse acesso às escrituras, porque nós somos igreja. Se nós somos igreja, nós devemos ter acesso às escrituras, né? Então teve esse incentivo, esse retorno à fé neotestamentária, né? A fé do evangelho, os evangélicos, né? Aí que surgem os evangélicos, aqueles que têm a fé neotestamentária nos evangelhos do Novo Testamento.
Então a reforma traz aquele retorno à Escritura. Você vai ter Zwinglio, por exemplo, lá em Berna, quando ele vai expor a Escritura, ele chama um cara para ler a Vulgata, um cara para ler em grego, e ele vai lá e ele compara para mostrar os erros da Vulgata e mostrar os erros da Igreja Católica. E o hebraico, né? Ele também era professor de hebraico. Então, a Escritura, o ensino, a exposição da palavra chega para o pessoal comum, para a pessoa simples, para você aprender a palavra, você estudar a palavra. Os sermões de Calvino duravam 3 horas de sermão. 3 horas expondo a palavra. Hoje um pregador demora 40 minutos, o pessoal já está, meu Deus, ele não para de falar, né? Mas naquele período, não, peraí, o retorno da palavra, cara, aquilo fez uma diferença enorme na Europa naquele tempo. O incentivo ao estudo, né? O incentivo à leitura bíblica, a popularização da Escritura, né? Você pode ler a Bíblia. Então, com a gráfica, com a impressora, né? Vamos começar a traduzir, vamos começar a expor a palavra, porque antes você dependia só do padre, só eles estudavam. Né? E aí eles podiam manipular do jeito que eles quisessem a Escritura, porque não tinha ninguém para confrontar. E eles popularizam isso, isso tem um impacto enorme. Então você tem Escritura, você tem acesso a uma Bíblia hoje, queridos, graças a esses homens que um dia se levantaram falando, olha, nós somos igreja, nós fazemos parte da igreja, nós temos acesso à palavra. É legal que nessa época aí a galera começa a traduzir muito a Bíblia para os idiomas locais, né? E uma coisa muito interessante é que hoje a gente tem referências, teses, né, de alguns estudiosos que falam que tanto Lutero quanto Calvino, eles influenciaram as suas línguas maternas, né? Então Calvino influenciou de forma que ele deixou o francês mais eloquente. O francês era mais rudimentar. Ele tinha conhecimento de grego, de latim, de hebraico. Então às vezes ele tinha que teologizar, escrever coisas que no entendimento bíblico existia, mas no francês não dava para explicar. Né? Que nem você fala saudade em inglês, não tem como você explicar. Então, você vai, na verdade não tem a palavra, mas você tem como explicar. Então, ele tinha que fazer isso. Né? Então, ele mudou, ele fez uma transição da língua francesa. Lutero, da mesma forma, quando ele traduz, quando ele fica escondido uma época para não ser morto, ele tira aquele tempo para traduzir para o alemão e ele também influencia a língua alemã. Né? Então, muitos desses homens eles começam a trazer traduções, e aí outros reformadores em italiano, em espanhol. O John Hus incluiu o acento na língua tcheca. Você vê? Os caras influenciaram até o idioma, né? Você fala, poxa vida. Então tem esse aspecto da Escritura que foi muito forte na Reforma. Né? Tem o aspecto da fé. Né? A salvação é pela fé, não é você comprando um certificado do Papa, não é você tocando uma relíquia, não é você dependendo do Papa perdoar os seus pecados ou não. Então traz esse retorno à salvação pela fé, claro, numa exposição saudável das Escrituras e tudo mais. Isso você tem um solas, né? Se a gente for falar um por um aqui, a gente vai ter mais 1 hora de sala de estar. Mas acho que o que a gente pode trazer do legado? Né? A gente já falou da Bíblia hoje, o acesso à pessoa comum à Bíblia já é um legado da Reforma. Mas qual mais legado a gente tem da Reforma hoje? Porque a gente tem a questão também da escola pública. Para quem não sabe, Melanchthon, que andava com Lutero, eles incentivaram o Estado a pagar o estudo das pessoas comuns. Para que as pessoas comuns, inclusive Melanchthon é que separa em 3 níveis, né? Ensino fundamental, ensino médio e ensino especializado. Né? E toda essa categoria de ensino foi de um reformador, queridos. Ele falou, olha, a pessoa simples ela precisa ter acesso e estudo para ela conseguir ler a Bíblia. Ela precisa saber ler, ela precisa saber geografia, para saber os locais, para saber onde Deus pode levá-la um dia. Né? Lutero usava o exemplo do evangelista. Né? Você quer ser evangelista, você tem que estudar geografia para você saber onde você vai. Então, todo esse incentivo ao ensino foi origem de reformadores. A escola pública começou patrocinada pela faculdade de Wittenberg. Escola pública para as pessoas comuns, vem aqui, o governo vai pagar para vocês estudarem em 3 níveis, fundamental, médio e especializado, específico, superior, né, o que seria o superior. Então tá aí, mais um legado da Reforma, a escola pública, porque antes não tinha escola, o ensino não era para todo mundo, né, você tinha que estar no mosteiro, né, você tinha que se fechar no mosteiro lá para ensinar, eles trazem esse ensino, o ensino fundamental, o ensino das coisas, né, geografia, história, ciência, enfim, para você também conseguir ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter um entendimento, uma melhor compreensão, exposição da Bíblia. Então,
É um legado enorme da Reforma Protestante, a escola pública, meus amigos. Veio de protestantes reformadores o conceito de escola pública. O que mais que a gente pode lembrar aí de legado da Reforma? É legal que eles resgatam a pureza dos nossos primeiros irmãos, da igreja dos primórdios. Isso é muito legal. Questão de comunhão, relacionamento, nós igreja, sabe? Relacionamento, intimidade, pastoreio, discipulado. Então a reforma traz isso. Porque antigamente, como foi dito, era só o Papa, só o clérigo. E hoje a gente tem acesso um ao outro para ser moldado um pelo outro. Isso é maravilhoso, é ou não é? Cara, a gente é ferro afiando ferro. A gente fala sobre o discipulado e é vida na vida, sabe? Tipo, é transferência de vida, essa é a palavra. Então hoje nós temos isso, porque a reforma trouxe relacionamento, intimidade, comunhão, nós igreja. Né? E a gente vê também a potência que a igreja unida tem na terra. Entende? A unidade da igreja, como a igreja se comporta de acordo com a verdadeira escritura, com a palavra de Deus. Quando a igreja obedece à escritura, a igreja, como a gente falou sobre Calvino. Calvino, ele não influenciou só a igreja. Calvino, ele influenciou todas as esferas da sociedade onde ele estava ali, gente. Isso é maravilhoso. Então, nós, igrejas, temos acesso a isso. Quando a gente obedece, tem um relacionamento em comunidade, corpo de Cristo. Acho que é basicamente isso. Esse impacto é interessante, né? Porque a Igreja Católica tinha uma hierarquia muito estabelecida. Exatamente. E quando você traz o ensino e a igreja local, o contato, você quebra essa hierarquia. Aí começa a surgir o congregacionalismo, né? Ou a forma de assembleia, né? Olha, o povo, ele pode julgar um pastor se ele está em pecado e tirar esse pastor dali. Muito né? legal. Então trouxe para o povo pro povo assim, né? Para a igreja, como todos aqueles que fazem parte da igreja, esse convívio, essa dinâmica, esse discipulado junto. Inclusive, isso é uma coisa interessante, até nesse sentido, como a gente sabe que a autoridade política era da igreja na época, a gente tem um entendimento também que a reforma ela traz uma influência sobre a democracia, sobre os estados democráticos de direito. Né? O pessoal que gosta de falar, o que tem a ver religião, o Estado é laico, né? O pessoal chato pra caramba, nunca leu um livro de história, né? Por quê? Quando Lutero ele questiona a autoridade papal, ele questiona a monarquia, um autoritarismo, e aquilo, nos seus desdobramentos, começa a surgir dentro do movimento da reforma, e aí surge com Calvino, com todos os outros, os direitos do indivíduo. Né, o direito da pessoa civil, o direito da pessoa. Né? Então, dentro desse sentido, ali não existia nenhuma democracia. Né? Claro que tem a ideia de Platão, tudo mais, mas na prática mesmo, a reforma começa a trazer esse entendimento. Em Genebra começa a surgir aquela questão dos consistórios. Né? Então, existia o síndico, existia uma eleição de síndico, existia várias questões, né, que começam a ser determinadas para o povo. Né? O próprio Calvino, quando ele traz a questão da teologia da aliança, ele traz um sentido de que a igreja é uma comunidade pactual. Nós temos um pacto como igreja. E dentro de um pacto nós temos deveres, nós temos direitos e deveres. E nesse sentido ele entende que isso também é para a sociedade. Então começa a surgir toda essa questão de democracia, ela vem muito de influência. A democracia como a gente vê hoje, ela surge de influência da reforma protestante. Porque eles diziam, qualquer homem pode ser tirado. O Papa pode estar errado, o padre, o pastor, qualquer um líder religioso, assim como o príncipe, assim como qualquer imperador, ele pode ser analisado, ele pode ser julgado, pode existir uma organização, pode existir um concílio para retirar determinada pessoa. E isso não só influenciava a igreja, porque naquela época a igreja era Estado, né? Então, isso traz um entendimento tanto para a igreja quanto também para a política que começa a surgir no sentido de democracia. Né? Isso é muito interessante. Fora que toda essa questão da laicidade do Estado, o Estado laico, ele é a origem dos anabatistas. Eles que defendiam a separação de religião e Estado. Então, as pessoas ficam, Estado é laico. Peraí, foram os cristãos que começaram isso, querido. Foram os anabatistas que começaram isso, desvincular, porque... Né? Senão o Papa ele tem um poder muito centralizado em um homem só, isso não é bom. E aí eles tiveram os apoios, claro, das coroas, né? Que coroa não ia querer apoiar o protestantismo que fala que
o Papa não vai ter poder sobre ele, vamos apoiar os protestantes, vamos levantar eles e tudo mais. Então essa questão da laicidade do Estado também é legado da reforma protestante. Um ponto que eu lembrei é o ponto até que influencia a parte econômica, é que Lutero ele influenciava muito o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. Porque naquele período você tinha uma perspectiva, você tinha aquela perspectiva de que o mendigo ele estava mais próximo de Deus, porque ele não se ocupava com nada. Aí Lutero fala, não, tem coisa errada aí. Né? O mendigo está mais próximo de Deus e o cara que trabalha e que é rico, ele está muito distante de Deus. Ele fala, não, nós precisamos trabalhar para a glória de Deus, eu glorifico a Deus com o meu trabalho. E aí quando ele faz a tradução para o alemão do Novo Testamento, nas parábolas dos dons, ele troca a palavra dom por trabalho. Para ele falar, olha, Deus te chamou para um trabalho. Então ele traz essa perspectiva de você glorifica a Deus trabalhando. Você marceneiro, você que trabalha com ferro, você que trabalha com isso, você glorifica a Deus trabalhando. Então essa mentalidade de que o mendigo é mais próximo de Deus porque ele não se ocupa com nada mundano, né? Lutero vai lá e quebra, fala, não, peraí, o trabalho ele é para Deus. Paulo fala, né? Tudo. A gente teve um sala de estar sobre fé e trabalho aqui, queridos. Se você teve aqui foi muito bom, então a gente já falou sobre isso daí também, não vou retomar, tá bom? Lembrou de mais alguma? Dentro desse sentido tem a questão do sacerdócio de todos os crentes. Nossa, né? fantástico, a gente já esqueceu. Então e entra dentro desse sentido, né? Porque o Lutero ele traz, Calvino também ele vai aprofundar muito mais isso, mas eles trazem o entendimento. A igreja é basicamente, todos nós somos miseráveis que recebemos a graça de Deus e somos iguais diante de Deus, né? Se você serve em qualquer ministério, se você trabalha em qualquer área de trabalho, isso é para a glória de Deus. Todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós somos chamados a exercer essa função de sacerdócio. Né? A palavra de Deus diz, eles vão lembrar em 2 Pedro, falando que somos sacerdócio eleito, somos raça eleita, sacerdócio real. Só que as pessoas não tinham esse entendimento. Eles achavam que o clero, só eles são santos. Só os padres eram santos. Só eles têm o poder. Não. O entendimento de igreja que a Bíblia fala não é esse. O entendimento de igreja é nós somos a igreja. Nós fazemos juntos a igreja. Seja cada um na sua área. Você tem um talento, eu tenho outro. Você tem um dom, uma habilidade. E nós juntos trabalhamos. Não existe ninguém maior ou menor dentro da igreja de Deus. Todos nós somos sacerdotes, né? Isso era um entendimento que não tinha, que Lutero ele traz e também Calvino ele aprofunda um pouco mais. Né? Tem algo interessante também sobre os reformadores. Geralmente quando a gente olha para os caras, a gente vê os caras eram tops, é ou não é? Bons. Mas a gente vê na história dos caras que eles tinham defeitos, isso me chama a atenção. Sabe, Lutero ele tinha defeitos, ele tinha problemas, Zwinglio até mesmo tem problemas com os anabatistas, o próprio Calvino. Isso chama a minha atenção, porque homens falhos, limitados, foram usados por Deus. Então, ele pode usar você, ele pode me usar. Né? A reforma continua, nós estamos em reforma. Né? Então, você pode ser talvez essa pessoa que vai influenciar, nós podemos ser essa pessoa que vai influenciar a esfera onde Deus nos colocou, mesmo com todas as nossas limitações, com a nossa pequenez. E o que a gente não pode fazer? Aquilo que os próprios reformadores combateram, colocar o homem no centro. O Papa no centro, o Lutero no centro, o Calvino no centro, o Zwinglio no centro. Eles trouxeram Jesus para o centro, as Escrituras para o centro. Né? Então, a gente tendo essa perspectiva, essa visão, a gente consegue se influenciar os lugares onde nós estamos. Lutero ele também foi contra as pessoas colocarem ele num pedestal. Contra ele. Eu não fiz nada. Eu só vim te mostrei a escritura que destronou o papado. Só isso. Né? Então eles também eram contra com esse Exatamente. aspecto. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Gente, vocês podem mandar umas perguntas aqui, só apontar o QR Code, você pode mandar uma pergunta. A gente teve uma pergunta aqui já, olha só que fantástico. Vou fazer para vocês. O Rodrigo que vai responder. A pergunta é assim: vocês podem explicar melhor a diferença entre hermenêutica e exegese para fins de compreensão comum? E como ainda são temas importantes para o cristão hoje? Diferença entre hermenêutica e exegese. E por que é importante ainda hoje? Eu vou tentar falar de forma resumida e qualquer coisa vocês me corrigem, beleza? Então a exegese, basicamente, você estuda o contexto histórico. Aquilo que estava acontecendo, qual foi a intenção do autor.
Tá fazendo sentido? Estão acordados ainda aí? Qualquer coisa, belisca a pessoa que está ao seu lado. Então, a exegese basicamente é isso. Você vai estudar o contexto histórico. Por que Jesus falou, qual era o contexto que estava acontecendo. A hermenêutica, de forma bem resumida e rápida, é a aplicação para os nossos dias. Eu acho que é basicamente isso. Então, a exegese é por que foi falado, qual foi a motivação, por que foi dito, o texto literário e tudo mais, o contexto e tudo mais. A hermenêutica já é aplicação, sabe? Será que eu posso pegar aquilo e aplicar? O grande problema hoje é as aplicações, as hermenêuticas erradas, né? Os caras querem aplicar o que não tem nada a ver com a exegese. É basicamente isso, os caras podem falar aí um pouco A mais. exegese vai bem minucioso para Exatamente. entender qual que era a intenção do autor para o leitor imediato daquele texto. Então, eu escrevi esse texto para esse público específico, nesse contexto específico, com esse pensamento cultural, nesse ambiente cultural específico, o que representava para eles nesse Exatamente, campo. isso. A exegese, ela faz isso. A hermenêutica, você pega isso que representou, fala, tá bom, agora como é que eu posso, dentro do que isso Sem fugir da representou para exegese. aquele povo, exatamente, Sem fugir da como eu exegese. posso aplicar isso hoje? Então, isso, que nem você perguntou aqui na pergunta, é importante hoje para a gente não ter interpretações equivocadas da Escritura. Da gente não usar de interpretações equivocadas para manipular ou conduzir pessoas de um lado para outro, num contexto que a gente vive hoje, simplesmente usando um texto aleatório da maneira que eu achei a gente que ele vê a era. importância também de ter acesso aos escritos que mais se aproximam aos originais. Talvez João Ferreira de Almeida, Corrigido e Fiel, né, se vocês sugerirem também O exegeta, traduções. ele vai pegar o grego, ele vai pegar o Exatamente. hebraico, ele vai, né, Exatamente. olhar a origem da palavra e tudo mais. Exatamente. É uma coisa bem minuciosa. Você vê só um exemplo dentro da questão da reforma, né? É o que eu falei de Mateus 4,17, né? Penitenciense, né? Isso era a interpretação e era a exegese que eles faziam. Nem faziam exegese, na verdade, né? Eles entendiam, mas a hermenêutica, a aplicação para aquele tempo era: vocês precisam se penitenciar, vocês precisam se chicotear, vocês precisam ir lá e pagar as coisas. E as pessoas, nossa, é verdade, é o que a palavra diz, né? Quando se fez uma exegese correta do texto original, do grego, e do sentido do texto, e também do contexto geral da escritura, entendeu? Não, é um arrependimento de coração, não é uma penitência, né? Então essa é a importância. Tanto que naquela época foi necessária, hoje continua muito necessária. Muito mesmo, gente, muito mesmo. Muito E bom. foi um legado da reforma, né? Para deixar claro. Foi o legado da Foi reforma. um legado da A reforma. reforma gente. começou com esses caras estudando o texto, né? Então, tão importante hoje, queridos, a gente parar de estudar a Bíblia para a gente poder contestar e não cair em qualquer movimento em vão que a gente vê por aí. Que o que a internet mais tem é vídeo de pastor pegando um texto, voando para um negócio Fazendo nada alegoria. a ver, para conduzir o povo a ter determinado tipo. Bem, gente, ainda mais agora em ambiente político. Né, o que você mais vê é a gente pegando um texto fora de contexto, fora do significado original para o leitor imediato e você aplicando de uma forma, né, leviana. Uma coisa interessante foi que Calvino, quando ele termina o seu ministério pastoral em Genebra, no final da sua vida, ele fala o seguinte, ele fala assim, na minha versão também, viu, gente? Mas ele Aí, fala ó, assim, tá vendo? Essas tá vendo? coisas que a gente tem que Eu faço a combater. interpretação errada. Mas ele deixa muito claro que ele, no tempo que ele se dedicou à pregação da palavra, ele fala assim: eu nunca deixei de falar aquilo que a palavra dizia. Nunca fiz por vanglória ou por motivos e objetivos errados ou interpretação equivocada. Eu sempre me dediquei a falar o que a Escritura falava. Ele saiu da igreja dele lá em Genebra dizendo isso. O cara tinha muita moral para falar, né? E ele deixou muito claro: o meu legado é esse. Não foi o que Calvino disse, mas foi o que a palavra de Deus disse, né? Esse Então, legado é forte hoje na forma homilética de exposição bíblica. Você vai numa igreja reformada hoje, presbiteriana, batista, é exposição bíblica, lê um texto, apresenta o contexto histórico, vai versículo por versículo, mostrando tudo mais. Então se mantém essa tradição, né, expositiva do texto, que é muito importante. Aí você vê, só um parênteses, aí o pessoal às vezes fala: nossa, o pastor fica fazendo, já ouvi gente falando, o pastor fica fazendo série. Aí, gente, o pastor é um expositivo pentecostal. Vocês têm noção da graça que a gente tem aqui? O pastor, ele expõe a palavra e ainda faz uma aplicação maravilhosa. É isso aí. A gente está num equilíbrio perfeito aqui. Muito bom.
Gente, alguém quer mandar mais alguma pergunta? Dá tempo ainda. Alguém quer fazer agora, ao vivo, colocar eles numa saia justa? Uma pergunta difícil? Não? Eu preciso explicar o do McDonald's, né? Eu falei que Calvino influenciou o Big Mac. Não, que é um dos legados também, só para a gente finalizar. A gente entende hoje que o legado de Calvino e também da Reforma, mas especificamente de Calvino, ele trouxe uma influência muito grande para o mundo ocidental. Pela questão da democracia, como eu já falei para vocês, a questão do capitalismo, tanto que Max Weber ele vai escrever um livro, a Reforma Protestante e o Espírito Capitalista, que era uma crítica à igreja protestante, né, equivocado também, mas eles começam a trazer uma mudança na sociedade tão grande mesmo, que começou a influenciar todo o Ocidente. Né? E para vocês terem noção, Calvino, quando um dos alunos dele foi John Knox ele veio da Escócia, depois ele volta para a Escócia, ele transforma a Escócia hoje é um país completamente protestante, cristão, uma das melhores universidades de teologia do mundo é lá, em Edimburgo, Dr. Russell Shedd estudou lá, e ele vai para lá, transforma tudo, seus alunos começam a se espalhar pelo mundo, e um dos movimentos que é influenciado pelo calvinismo é o puritanismo, né, inglês. E esse puritanismo inglês, eles eram muito focados na eleição, né? Que tem algumas questões soteriológicas que a gente discorda um pouco, né? Mas eles eram muito focados a se separar do mundo, tal. E quando surge uma perseguição, né? Em relação aos puritanos, tal, eles começam a sair da região ali da Inglaterra, da Europa, e muitos deles vão para a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. E hoje a Constituição americana ela é baseada no princípio puritano. Né? Se você pegar a Constituinte americana, ela foi feita por puritanos. Então, por isso que se você pensar hoje até a questão, por que os Estados Unidos, isso não é uma crítica, tá, gente, os americanos aí, mas por que os americanos eles têm tanto uma pompa de somos a polícia do mundo? Dá para entender, claro, de uma forma bem assim, analisando o contexto, que a questão da eleição, a questão do puritanismo, de uma nação separada, eleita, que é soberana, que é também escolhida, que triunfa sobre o mundo, a questão triunfalista, ela está impregnada na nação americana por conta do puritanismo. Né? Então, Apple, Big Mac, essas coisas, NFL, quem gosta de NFL, né? Os americanos eles se dedicaram ao trabalho, se dedicaram às coisas por influência do puritanismo, que foi influência do calvinismo, né? Claro que essa é uma forma bem resumida de falar, tem muitas outras coisas que podem ser faladas, né? Mas, basicamente, a nação americana é cristã, com todas as aspas do mundo, né? Por conta da influência reformada. Né? Última pergunta aqui, para a gente citar os 5 solas, né? Da Reforma, citar e, em uma frase, tentar definir cada um para a gente terminar no horário. Tá bom? Então, não, eu sou o host aqui, eu não estou falando só. Não, fala um sola escritura, né? Significa sola fide. Eu acho, por exemplo, sola deu glória. Sola deu glória foi uma das solas que eu acho uma coisa que é muito prática para a nossa vida. Somente a Deus a glória. Isso a gente precisa lembrar muito nos dias de hoje. Muito, muito. No nosso ministério, na nossa igreja, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, somente a Deus a glória. Quando você muda essa perspectiva, que é uma tradição reformada, tudo que você faz, você olha e fala assim, eu vou fazer para a glória de Deus. E com certeza você vai melhorar as coisas. Né? E tudo que você recebe, tudo que você vê como graça, é a Deus a glória. Né? Então esse era o entendimento que só Deus merece a glória, não só num bom trabalho feito, mas também na igreja, mas também na pregação, mas também no ministério. Tudo que nós fazemos aqui, desde filmar, desde louvor, desde falar aqui, ajeitar as cadeiras, fazer o café, a glória é de Deus. Se não fosse Deus, nós não poderíamos fazer isso. Então a sola deu glória é um legado muito bom da Reforma. Somente as Escrituras. Somente a palavra de Deus, ainda que seja o pastor mais fofinho pregando, a palavra de Deus
é que sobressai. Amém? Vocês estão aqui comigo ainda, acordados? Palavra de Deus, nós precisamos ser guiados pelas Escrituras, sermos como os bereanos, sabe? Seja Paulo, seja o pastor Edson, seja o Juninho, seja o Ramon, seja eu, analisar as Escrituras. Somente a palavra de Deus liberta. Amém, queridos? Somente a Bíblia liberta, abre o nosso entendimento, nos tira do período de trevas, as Escrituras. Amém? Tem o sola fé, né? Somente a fé salva. Não é a tradição, não é o sacramento, não é nenhuma imagem, não é o tocar, não é nenhuma indulgência, somente a tua fé te salva. Não é nenhum rito, né? Nada disso te salva. O que te salva é a sua fé no Evangelho, na palavra, em Cristo Jesus. Solo Cristo. Deixa eles falarem, as duas. Escolhe dois aí. Solo Christus, né? Que é somente Cristo, isso é óbvio, né? É toda a obra de Cristo, tudo que Cristo fez por nós. Somente Cristo que verteu o seu sangue por nós. Não existe nenhuma coisa que salva, nenhum homem que pode ser colocado no lugar, nenhum político de nenhuma das vertentes. Somente Cristo é o Rei da igreja, somente Cristo é o Senhor da igreja. Então a gente precisa sempre lembrar isso também, porque Cristo, antes da reforma, estava sendo colocado, tinha pouco poder, mas Jesus é soberano sobre todas as coisas. E o último? Não, fecha aí, meu. Vocês sabem qual que é o último? Quem sabe? Ninguém, misericórdia. Hã? É que eu tinha esquecido, obrigado. Amém, queridos? Então, é somente pela graça, não é mérito seu e nem mérito meu. É somente pela graça. Nós só temos acesso ao Senhor por causa dele. Não é por causa das nossas obras, dos nossos talentos, do seu diploma, minha lindinho que está lá na parede. É por causa de Jesus. Amém? Amém. Gente, muito bom estar aqui. Vocês curtiram o papo? Foi um papo legal, show de bola. Rodrigo, pastor Rodrigo de Poá, obrigado. Palmas para ele. Obrigado, Deus abençoe. Bom ter você aqui. Aloísio O Júnior, obrigado mais uma vez por estar aqui. A alegria toda é sua, como sempre. E, gente, obrigado mesmo por estarem aqui. Espero que tenha sido edificante. Espero que tenha sido bom. Esteja com a gente sempre no Sala de Estar. Sala de Estar, a gente quer manter uns papos legais assim, tá bom? Então, próximo, mês que vem, a gente vai divulgar o tema ainda nas redes sociais, tá bom? Semana que vem tem culto do Vox. A gente está fazendo uma exposição de livros proféticos. Olha só que fantástico. Semana que vem a gente começa uma exposição de Zacarias, tá bom? Então esteja conosco na quinta-feira também, às 8h15, começa o nosso café, tá bom? Agora no final tem um cafezinho, então vai lá, toma um cafezinho antes de ir embora, bate um papo, conversa, tira dúvida, conversa e vamos embora, tá bom? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelos ensinos, te agradecemos porque o Senhor reaviva as nossas mentes, os nossos corações, meu Pai, com a Tua palavra que é transformadora, Pai. Que o Senhor possa firmar essas verdades em nosso espírito, que o Senhor possa firmar essas verdades no nosso entendimento, Pai. Que a cada dia mais nós possamos estar alicerçados na Tua palavra, que ela seja balizadora de toda a forma como nós nos conduzimos, enxergamos e lidamos com as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor leva-nos em paz, dê-nos um resto de semana abençoado e que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do Deus vivo esteja com a igreja hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, obrigado e tem um cafezinho ali, pelo amor de Deus. É quase um solo café também, podia ter um solo café. Deus abençoe.